Graça e paz. Hoje, no nosso alimento para a alma, nós vamos meditar no Salmo 123, um salmo de romagem, um salmo que o povo cantava enquanto ia na peregrinação a Jerusalém, ao templo, cultuar a Deus. E aqui neste salmo, o salmista ele está sendo desprezado, ele está sendo zombado, ridicularizado. E você já se sentiu assim? Você já se sentiu desprezado por alguém? Como isso machuca a nossa alma, machuca o nosso ser, não é mesmo? O desprezo é algo abominável. Quando nós nos sentimos desprezados por alguém, é como se nós não valêssemos absolutamente nada, não é mesmo? E a gente se sente tão impotente, tão entristecido por isso. E o salmista, ele está se sentindo assim. Ele está se sentindo desprezado. Ele mesmo fala aqui no Salmo, no versículo de número 3. Mas ele vai nos ensinar algumas coisas maravilhosas para nós, porque no versículo 1 do Salmo, ele diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Os céus, no Antigo Testamento, significava a morada de Deus. E é por isso que o salmista, então, ele olha para cima em busca do socorro de Deus. E é nesta busca que ele, então, nos ensina, né, que nós devemos buscar o Senhor. Todos nós aqui, nós enfrentamos oposição, perseguição, nós enfrentamos muitas dificuldades, principalmente quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor Deus, nós vamos sentir as perseguições, porque muitos não fazem e também não querem que os outros façam. O servo, ele espera pelo tempo do seu Senhor, e nós devemos esperar pelo tempo de Deus agir na nossa vida. Mas quando nós nos sentimos como salmistas, desprezados, zombados, nós devemos confiar em Deus, confiar nas providências de Deus. Deus é o Deus de toda providência, é Ele que provê para nós aquilo que nós necessitamos. E é por isso, então, que o salmista está olhando para os céus, esperando a providência de Deus. Mas ele nos ensina também que nós devemos olhar para os céus como um servo ou uma serva olhavam para o seu senhor, como um escravo, uma escrava, né, olhava para o seu senhor, olhava para as mãos do seu senhor, porque o Senhor se comunicavam com as mãos que davam sinal para ir embora, para vir, né? Eles ficavam atentos ao olhar das mãos do seu Senhor. E o salmista nos ensina que os nossos olhos devem estar atentos à vontade de Deus, à grandiosidade de Deus, né? O servo, ele está sempre ali atento para cumprir a vontade de Deus. O servo, ele espera pelo tempo do Senhor, porque no versículo de número 2, no final ele diz assim: até que se compadeça de nós. Então, até que o Senhor se compadeça, é certo que o Senhor irá nos ouvir as nossas orações. Mas as coisas acontecem de acordo com o tempo de Deus, na vontade de Deus, na soberania de Deus. E nós então devemos esperar, olhar para os céus, orar, buscar o socorro de Deus, mas Deus tem o seu tempo de agir na nossa vida. O Deus nunca age no nosso tempo, mas no tempo dele. E a mesma coisa que o salmista está falando, que o servo, né, a serva, ele fica atento às mãos do seu Senhor para o tempo em que o Senhor for ali dar a sua instrução, a sua ordem. E da mesma forma nós devemos estar atentos à vontade de Deus e obedecê-la. E também nós devemos buscar, ele vai falar para nós, olhar para Deus como um Pai de toda misericórdia. No versículo 3 ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade.
e do desprezo dos soberbos. Nós devemos olhar para os céus e buscar a misericórdia de Deus, porque Deus se compadece de nós. Então, ele nos ensina aqui que quando nós nos sentimos desprezados, zombados por alguém, nós devemos olhar para os céus, em busca do socorro de Deus, olhando para o Senhor Deus como um servo, como um escravo. Uma escrava olhava para o seu Senhor, olhando atentamente para ele, e olhando para Deus como o Pai de toda misericórdia, aquele que vem nos socorrer nos momentos da nossa dificuldade. Que Deus te abençoe e que o Senhor Deus esteja fortalecendo, guardando a tua vida em todos os momentos. E se você estiver passando por uma situação como essa, olhe para Deus. É Ele que tem o socorro. O Senhor Deus, Ele está no alto e sublime trono, nos céus, governando todas as coisas. E a tua vida está nas mãos deste Senhor absoluto de todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus e que seu dia hoje seja repleto de paz, de amor, de alegrias e vitórias. Fiquem todos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.